Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa 10ª aula, né, que seria a última aula aqui do capítulo 3, que trata sobre constraints e restrições. Bom, o que é uma constraint, né? Uma constraint, também chamada de restrição, ela é uma especificação adicional, né, que limita ou define as propriedades ou relações de uma classe, né, associação, operação, entre outros elementos de um diagrama, né? Então as restrições elas são utilizadas para fornecer, né, informações adicionais como as classes e associações devem se comportar ou para impor uma regra específica sobre a estrutura, né, ou comportamento dos elementos no diagrama. Então as constraints elas são normalmente expressas em linguagens formais, né, como o OCL, né, que do inglês, né, é a linguagem, né, de restrição de objetos, ou em texto natural, né, dependendo aí do nível de detalhe e da preferência de um modelador, né. Então nesse caso aqui, pessoal, eu vou fornecer aqui alguns exemplos, né, de como a gente coloca, né, implementa as constraints em um diagrama de classes, né. Então a gente faz dessa maneira, né. Então a gente faz, a gente cria, né, aliás, eu criei aqui algumas classes, né, e daí essas constraints elas vêm exatamente dessa forma, né? Ou seja, a gente coloca, né, uma informação falando o seguinte: o código do produto deve ser único em todo o sistema e ele é auto-incrementável. Isso é uma informação, tá? Né, ele praticamente tem uma semelhança com as notas, né? Mas a constraint é apenas para a gente poder avisar, né, o leitor, né, a pessoa que está estudando o diagrama de classe, sobre esse tipo de restrição, né, desse tipo de informação, né, como é que eu posso dizer, é um detalhe, né. Então o código do produto deve ser único e em todo o sistema e auto-incrementável, né, está alertando o leitor sobre isso. Até eu troquei de cor porque é uma cor que sinaliza, né, essa leitura, né. A gente também tem aqui a pessoa, né? Você vai dizer que a idade da pessoa precisa estar no intervalo entre 0 e 120 anos. A constraint também não deixa de ser uma espécie de validador, né? Então, por exemplo, o nome não pode ser nulo, a idade tem que estar nesse intervalo, o endereço não pode ser vazio. Então, as constraints também servem como validadores, tá? Dentro do diagrama de classe, tá bom? E aí também a gente tem, por exemplo, a operação aprovar, né, o método aprovar só pode ser invocada por um usuário com privilégio de administrador. Lembra aquele exemplo que eu dei do user role, né, que é o usuário e papel? Então, pode ter alguma implementação que respeite isso, né? Então, por exemplo, só pode utilizar esse método se for admin ou for, sei lá, algum outro cargo, né? É mais importante que também tem relação com o administrador. São privilégios de administrador, né? Então, isso é importante, né, dentro aí desse cenário, ok? Muito bem. Bom, ainda tem mais uma informação, né, que eu acabei pulando aqui, pessoal. As constraints, então, ajudam a definir as regras e limitações que devem ser seguidas durante a modelagem e implementação do sistema, né? Então elas podem ser aí utilizadas para documentar requisitos, né, garantindo que o software seja desenvolvido de acordo com as especificações definidas no diagrama de classe. Isso também tem muito a ver então com as regras de negócio, né? Tudo isso, pessoal, é regra de negócio. Tá? Aliás, resumindo, né, esse nosso capítulo 3 aqui, tudo envolve regra de negócio. Então, não adianta a gente fazer por intuição, tudo tem que ter alguma especificação, né? E a partir dessa especificação você consegue elaborar esse diagrama, ou numa empresa você recebe um diagrama pronto e tenta interpretar da sua forma, né? Mas tudo isso também vai ser muito útil se tiver, por exemplo, essas dicas que eu comentei, né? Das constraints, das restrições, dentre outras informações. Então vamos brincar um pouquinho, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no nosso estado UML, né? Eu vou criar aqui, né? Aliás, eu vou apagar nessa nossa classe que a gente fez. Então eu vou criar aqui uma classe, tá bom? E essa classe vai ser aqui produto, tá bom? Produto, beleza. Aí vai ter ID, né? ID aqui, que vai ser um long. E nós vamos ter também um nome que é uma string, né? Então a gente vai ter aqui um nome que é uma string, né? Já vou colocar esses atributos aqui como privados, né? Padrão aí, né, das linguagens, né, de programação, deixar tudo privado aí, né, respeitando o encapsulamento.
Bom, pessoal, então como é que a gente faz? A gente vai colocar aqui uma constraint. Como é que a gente adiciona uma constraint, né? A gente vai vir aqui, ó, e vai clicar aqui, ó, Add Constraint, tá bom? Add Constraint. Então a gente vai vir aqui e vai colocar uma informação. Qual é a informação? Ó, por exemplo, o código do produto deve ser, vamos ver aqui, o código do produto deve ser único em todo o sistema e auto-incrementável, né? Então o código do produto, vamos vir aqui, né? O código do produto deve ser único e auto-incrementável, tá bom? Aí eu coloquei, olha pessoal, aqui aqui não apareceu a chave, né? Que ficou como nota. Na verdade, aqui, ó, ele fica delimitado com chaves, né? Eu acho que alguma coisa aconteceu aqui que não apareceu as chaves. Mas eu vou arrumar essa informação aqui, aí eu já passo aqui pro slide original. Tá, então ela fica dessa maneira aqui, né? Ela abre chaves e fecha chaves aqui, né, informando que é uma constraint. Então, o que tiver aqui dentro é o que vai ter que ser utilizado aqui, tá bom? Então, o que acontece aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar a cor, né? Vamos deixar uma cor aqui de uma cor mais chamativa, né? E a gente pode mudar a fonte também, né? Como é que a gente muda a fonte? A gente vai vir aqui, ó, onde está o Azinho, e vamos trocar aqui, por exemplo, um branco, né? Vocês podem colocar FFFF, né? FF... Aqui, ó, que já fica branco, né? Que é o código branco, né? Hexadecimal. Beleza? Então é isso. Muito bem. Vamos colocar aqui também... vamos puxar um pouquinho aqui para cima, né? Vamos colocar aqui a classe pessoa. Eu vou colocar, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar até mais constraints, né? Para vocês perceberem aqui como é importante, né? Mas assim, para retomar um pouquinho o que a gente já viu, né? Então aqui vamos colocar um nome string, vamos colocar aqui idade, né? Que vai ser um int, idade que vai ser um int, endereço que é uma string, né? Endereço que é uma string. Beleza, né? Eu já vou modificar aqui, né? Para privado. Opa, aqui, né? Privado. Beleza. Então é isso. Vamos colocar aqui então uma constraint, né? Eu venho aqui, ó, aqui no cantinho, add constraint. Vamos colocar aqui a informação de que a idade da pessoa precisa estar no intervalo entre 0 e 120 anos, né? Então vamos lá, a idade da pessoa deve estar no intervalo entre 0 e 120 anos. Beleza. Aí eu gostei. Ficou bonito, né? A gente vai fazer a mesma coisa. Vamos diminuir aqui um pouquinho, né? Pra gente, né, ganhar espaço. Então vamos lá. A gente vai vir aqui. Vamos colocar aqui a cor vermelha novamente, né? E vamos adicionar aqui a cor branca, né? Para combinar, né? Senão fica difícil para ler, né, pessoal? Então vou colocar aqui. Vamos colocar mais uma constraint. A gente pode adicionar quantas constraints tiverem, tá? A outra constraint é o seguinte, né? O nome não deve ser nulo. Nome não deve ser nulo. Isso aqui é uma validação que tem que ser feita no sistema, né? A constraint ajuda nesse aspecto, né? Vamos colocar aqui então vermelho de novo. Aliás, não, eu coloquei errado. Vermelho é esse aqui. Beleza. Nós vamos colocar aqui a cor FFF, né? FFF. Beleza. O nome não deve ser nulo, né? Eu vou colocar o seguinte aqui, né? Deixa eu ver. Aqui não dá para modificar mais, né? Não vai dar. Eu vou colocar aqui, pessoal, também uma outra constraint, né? Que o endereço não pode ser nulo também, né? Então, o endereço não pode ser nulo. Beleza? Aí vocês podem até colocar um ID da pessoa aqui também e repetir essa constraint também, que não tem problema. Tá legal? Enfim, fica bom também colocar essas informações. E aqui vamos colocar a cor vermelha, né? Cor vermelha. Beleza. O endereço não pode ser nulo. Mais uma informação importante. Beleza. Bom, pessoal,
É isso aí. Vamos acrescentar mais umas. A última constraint, né? Que no caso é pedido, né? Vamos lá, pedido. Vamos colocar aqui pedido. E esse pedido tem um método, né? Que é aprovar, que é um void, né? Aprovar, que é um void. E aí a gente vai ter aqui uma constraint, né? Mais uma vez, clico aqui no cantinho, vou adicionar uma constraint. A constraint é o seguinte, né? A operação aprovar só pode ser invocada por um usuário com privilégio de admin. Então vamos lá. O método, vamos colocar o método, tá? O método aprovar. É bom especificar que método que trata. Se tiver mais de um método, é bom especificar, né? O método aprovar deve ser instanciado, né? Pode ser invocado. Pode ser invocado por usuários com privilégio de admin. Privilégio, né? Eu coloquei aqui errado, né? Privilégio. Opa. Aqui é um pouco complicado de mexer. Deixa eu passar um pouquinho para cá. Deixa eu ver aqui. Tá. Acho que era isso, né? Bom, aqui ficou um pouco estranho. Bom, depois eu arrumo essa parte aqui que ficou um pouco complicado para mexer. Né? Mas enfim, vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui a cor vermelha. E a gente coloca a nossa fonte como FFF, né? Bom, pessoal, é isso, tá? Essas são as informações, tá? Depois eu vou ter que arrumar aqui que eu coloquei com o privilégio errado e não tá querendo editar. Acho que tem um problema aqui. Mas eu vou corrigir isso e já vou atualizar no slide. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, né? A ideia, né, de se utilizar as constraints, né? E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo capítulo, então. Um forte abraço e até lá.